Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, o Espírito Santo nos trouxe aqui para falar das maravilhas de Deus. Amém? Amém. E hoje eu vou falar do que há de mais importante em nossas vidas, que é a salvação. Muitas pessoas devem perguntar: o que devo fazer para ser salvo? Qual é o caminho da salvação? Por onde eu devo começar? O que eu devo fazer? É isso que nós vamos explicar hoje. Preste atenção. Aonde chegar o som, este som, as pessoas vão ouvir e vão entender. Porque são palavras de vida eterna. A nossa vida é passageira. É como uma nuvem que passa. Vocês já devem conhecer famílias que perderam seus entes queridos com 1 ano de idade, às vezes com 1 dia de idade. Às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não tem idade para que nós sejamos chamados por Deus. Amém? A qualquer momento. Só aqui no Brasil morreram em 2014 56 mil só de assassinato. 56 mil. São 2 vezes os habitantes aqui de Aquiraz, da cidade de Aquiraz. Todos os anos. E este número é crescente. Por isso nós temos que pensar muito na morte, porque ninguém pode fugir, né, da morte. Mas o que devemos pensar mais, estamos preparados para isso e pensarmos onde eu irei morar, para onde eu vou depois da morte. Muitas pessoas não estão levando muito em consideração isso, mas é da maior importância que nós saibamos. E hoje vocês vão saber, pelas palavras do Senhor Jesus, não as minhas palavras, mas as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja sabe. Aí ele diz, está em João 8:32, e no versículo 36 ele diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então ele está dizendo que precisamos conhecer a Jesus, a Ele próprio. Por que Ele mesmo? Porque Ele é o caminho. Conhecereis a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Uma vez que ele diz: conhecereis a verdade e o Filho vos libertará, ele está dizendo: eu sou a verdade. Precisa conhecer a mim para poder ser salvo. Palmas para o Senhor Jesus. Glória. Mas quem é esse Jesus que os evangélicos falam? Por acaso Jesus é divino? Jesus é Deus? Não porque eu digo, mas porque a Bíblia Sagrada, a inerrante palavra de Deus, diz que Ele é divino e Ele é Deus. Mas pastor, onde está escrito isso? Eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Sempre que você ouvir uma palavra teológica, um estudo bíblico, você pergunte o seguinte: onde está escrito? Porque se não estiver escrito na Bíblia, despreze. Porque nós não devemos nos apegar nem crer em palavras, em doutrinas de homens, mas a doutrina de Deus, a doutrina da Bíblia. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho. Começa por aí. É um artigo definido, aquele que define. Não é um caminho. Jesus não é um Deus, mas é o Deus que está escrito na Bíblia. João, capítulo 1, versículo 1.
Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. É bom que nós comecemos logo a saber quem é esse Jesus, para que nós não tenhamos dúvida de que nós estamos falando com Deus encarnado, o Deus que se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Está escrito nesta passagem bíblica: no princípio era o verbo. Verbo aí é o Filho, porque Jesus é chamado a palavra de Deus, amém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que quer dizer no princípio, pastor? Antes de todas as coisas criadas. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, antes de todas as coisas criadas, Deus começou a criar. E lá em João ele diz: no princípio era o verbo já existia, falando da sua eternidade. Glórias sejam dadas ao Senhor. Palmas para o Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. Aleluia, Deus. Filipe, discípulo Filipe, perguntou para Jesus: mestre, o Senhor sempre fala no Pai, no Pai. Mostra-nos o Pai, é o que interessa. Mostra-nos esse Pai. Onde está esse Pai? Ele diz: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda me perguntam onde está o Pai? Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Glórias sejam dadas ao Senhor. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, ele estava dizendo que ali estava representando o Deus invisível. Então Jesus diz a Bíblia, representou o Deus invisível. Através dele você estava vendo Deus, a imagem visível do Deus invisível. É isso que ele disse a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. E ele disse, isso está em João 14, versículo 9. Mas ele diz em João 10, versículo 30, o seguinte: eu e o Pai somos um. A igreja sabe. Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Aqui nós estamos num misto de pregação, de reflexão e escola bíblica, para que quem estiver ouvindo, ouça e entenda. Porque muitas vezes nós lemos e não entendemos. Amém? Aí nós ficamos como Filipe em dúvida. Mas só fala no Filho, em Jesus, não fala em Deus. Quando nós estamos falando no Filho, nós estamos falando em Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele é chamado do Deus Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, dito por ele. Amém? O Deus Todo-Poderoso. E em Colossenses 2, versículo 9, diz o seguinte: toda a divindade, toda a plenitude da divindade está nele, está corporalmente nele. Toda a plenitude da divindade está nele, no Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. E o Senhor Jesus declara que ele é Deus. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou, falando da sua eternidade. Eu sou. Usou o mesmo nome que Jeová usou quando disse a Moisés. Moisés disse ao Senhor: Senhor, diga-me qual é o seu nome, para que eu possa dizê-lo aos que eu vou conversar e dar notícias da libertação que o Senhor vai fazer a estes que estão aqui no Egito escravizados. Aí o Senhor disse: diga que eu sou, te enviou. Êxodo 3,14. Usou o mesmo nome. Glórias sejam dadas ao Senhor. E mais o seguinte: Jesus mandou batizar em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, dizendo que existe uma trindade divina. O Pai é divino, o Filho é divino, o Espírito Santo é divino. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Palmas para o Senhor Jesus. Glória sejam dadas ao Senhor. Pastor, onde está escrito? Mateus 28, 19. Não digo nada que não se possa comprovar na Bíblia. Porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Bom, dito isso, nós estamos aqui falando do Senhor, nosso Deus. E mais. Você sabe o que quer dizer o nome Jesus? O significado de Jesus? Quer dizer, Jeová é salvação. É esse o significado do nome Jesus, que vem do grego, Jesus. Então, Jeová é a salvação, ou seja, Jesus é o Salvador. Glórias sejam dadas ao Senhor. Pois bem, vamos falar do caminho da salvação. Jesus já disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que devemos fazer? Buscar esse caminho. Mas como eu vou conseguir esse caminho? Como eu vou chegar lá? É o seguinte, é pela fé. Amém? A justificação é pela fé, o caminho é pela fé, e o caminho é o Senhor Jesus. Primeiro passo: você precisa se arrepender dos seus pecados. Primeiro passo, antes desse, você precisa reconhecer que é pecador. Estamos conversados, porque muitas pessoas não reconhecem que é pecador. É preciso reconhecer que precisa de salvação. É verdade. Depois disso, se arrepender dos seus pecados. São caminhos que levam à salvação. Se arrepender dos seus pecados. E deixar o pecado. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Amém, igreja? Amém. Só se arrepender e não deixar é papo furado. Conversa para boi dormir. Amém? Não está querendo deixar o pecado. Quer ficar no pecadinho. O pecadinho que ele às vezes já está viciado, não consegue e quer alcançar a salvação. Não, Senhor. Deus não passa a mão por cima de pecador, não. Tem que se arrepender, tem que confessar o pecado, tem que deixar o pecado. Eu vou adiantar o seguinte: pecado na vida de um crente fiel é um curto-circuito. É uma coisa eventual. Algo que acontece, como uma topada. Você vai andando e você premeditadamente você quer topar? Não. É coisa eventual que acontece. Mas depois dessa topada, você vai se lembrar sempre daquela pedra, compreendeu? E você vai passar por longe daquela pedra. Você vai passar por ali. Oh, ali foi uma pedra. A mesma coisa é o pecado. Uma vez que você cai, é restituído pelo arrependimento e perdoado. Você quer passar por longe agora. Glória sejam dadas ao Senhor. Palmas para o Senhor Jesus. Glorificado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, se arrepende. Reconhece é pecador, se arrepende. Deixa o pecado. Aí se volta para o Senhor Jesus, para aceitá-lo, para recebê-lo, para tê-lo agora como Senhor e Salvador. Reconhecer e receber. Senhor é aquele que manda, aquele que ordena, e tem que ser obediente sim ao Senhor. E tem que conhecer sim o Senhor. E a partir daí, receber o perdão. Quando nós fazemos essa confissão com sincero arrependimento. Porque ninguém pode enganar a Deus. Ele conhece o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz, Romanos 10, versículo 9, o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A igreja sabe. Serás salvo, ganharás a salvação. O caminho é Cristo Jesus. É confessar: eu recebo, eu aceito o plano de salvação.
Um plano de salvação que começou na cruz do Calvário. Aquele que crê nisso será salvo. E eu vou dar um exemplo. Alguns aí entendem que é pelo cumprimento dos 10 mandamentos e outras coisas mais, mas a Bíblia diz que nós não somos justificados pelas obras, mas pela fé. Amém? Sois salvos, pois pela graça mediante a fé. E eu vou explicar como acontece isso. Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Quando você entrega o seu coração ao Senhor Jesus, aceita-o como Senhor e Salvador, a graça de Deus é derramada sobre você. É como um rio. Para que haja um rio, é preciso ter o canal, a vala, né? Para que a água possa escoar, fluir pela vala e formar o rio. Amém? Não havendo vala, e a vala aqui representa a fé, não se forma um rio. Amém, igreja? E quando nós ouvimos a palavra, temos fé e aceitamos Jesus, a graça de Deus. Essa fé é chamada fé salvífica, a fé que leva à salvação. E eu vou dar um exemplo. O ladrão na cruz, um dos ladrões que foram crucificados com Jesus, ao lado de Jesus, se arrependeu, clamou pelo Senhor Jesus e disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, na verdade, te digo que hoje estarás comigo no céu. Glória Amém. a Deus. Glória. Palmas, Senhor Jesus. Hoje estarás comigo no céu. Glória a Deus. Esse ladrão cumpriu alguma lei? A história diz que ele era também assassino. Cumpriu algum mandamento? O que foi que o levou à salvação? A fé, amém? A fé. Ele creu no Senhor Jesus, defendeu o Senhor Jesus, clamou pelo Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus amados, aqui está, eu apresentando o caminho da salvação. A fé nos leva à salvação. A fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Foi na cruz do Calvário que Ele nos deu a libertação. Todos aqueles que se chegam a Ele serão salvos. A Bíblia diz, João 3,16, um dos versículos mais conhecidos do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória sejam dadas ao Senhor. Todo aquele que nele crê. João 3,18 diz: quem não crê no Senhor Jesus, quem não o tem como Senhor e Salvador, é isso que diz a Bíblia Sagrada, João 3,18. Quem não crê já está condenado. Já está condenado. Mas quem crê não será julgado. Amém, igreja? Amém. Nós que cremos não passaremos por nenhuma condenação. Romanos 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Palmas ao Senhor Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não, mas é claro, é objetivo. A Bíblia é clara. Mas tem mais. Isso é Romanos 8, versículo 1. Mas logo em seguida diz: esses que não são condenados, esses que não entram em condenação, são aqueles que não andam segundo a carne, ou seja, segundo as paixões carnais, segundo a autoridade do pecado, não, mas são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Glórias sejam dadas a Deus. Esses são os passos, esse é o caminho da salvação, não há outro.
Se você receber aí alguma visita em sua casa, apresentando esse estudo bíblico, que não venha com essa palavra, não respeite, não aceite. A sua casa é inviolável. Você só recebe quem você quer. E se vem trazer palavras de vida eterna e é palavra do engano, rejeite. Você pergunta o seguinte: você vem guiado pelo Espírito Santo? Primeira coisa, vem em nome do Senhor Jesus? Vem em nome, não vem, não sei, não, tal. Então, você, com todo respeito, eu não posso recebê-lo, porque a minha fé é conduzida pela palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia Sagrada, e eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e ela está me dizendo, ela me diz que nós só devemos ser guiados pelo Espírito Santo, viu? Aqueles que são guiados pelo Espírito, esses é que não entram em condenação. E outra mais, a respeito da divindade do Senhor Jesus. Nesse caso do ladrão na cruz, está em Lucas 23, 43, onde ele diz: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É uma declaração da divindade do Filho, uma declaração da divindade do Senhor Jesus. Sabe por quê? Primeiro, aprendam. Primeiro caso, só Deus pode perdoar pecados. Que conhece o coração, só Deus. Nenhum outro espírito, nenhuma outra pessoa, senão Deus, pode dizer assim: olha, você vai morar no céu. Eu tenho certeza, eu estou dizendo que você vai morar no céu, e eu perdoo os seus pecados. Jesus perdoou muitos pecados durante a sua trajetória terrena. E perdoou esse ladrão. Logo ele está dizendo: eu sou Deus, eu posso. Eu sou Deus. Logo ele está dizendo: eu sou Deus e eu posso perdoar. Amém? Segundo, ele diz que naquele mesmo dia, sexta-feira, estaria no céu. E o ladrão estaria lá com ele. Como? Como que ele falou assim, que ele iria para o céu, se ele passou aí 40 dias aqui, depois da ressurreição, apresentando-se a mais de 500 pessoas? Como é que ele disse que naquele dia, hoje estarás comigo no paraíso? Hein? Sabe por quê? Porque Jesus é eterno. Jesus eterno nunca saiu do céu. As três pessoas não podem se desligar. Pai, Filho e Espírito Santo sempre estão juntas. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Você vai hoje, eu estou lá também, eu estou aqui. João 3,13. Agora é a chave do problema. Jesus disse: eu estou aqui, mas eu estou no céu. Ninguém desceu do céu, senão aquele que subiu do céu, mais ou menos assim. E ele disse: eu estou no céu. Como? Jesus estava com os pés aqui, no chão, falando, e disse: eu estou no céu. Porque ele estava falando da sua divindade e da sua eternidade. Glória a Deus. Então, meus amados, o caminho é esse. Agora, muitas pessoas não podem. Por quê? Porque amam mais o pecado. Não pode, não tem forças para vencer o pecado, vencer os vícios, não tem força, está dominado. Mas quando você deixa Jesus entrar na sua vida para ser Senhor, não só da boca para fora, Ele começa a mudar a nossa vida, Ele começa a mudar a sua vida, e você vai ter forças para vencer o pecado, você vai ter domínio sobre o seu pecado. Pode acontecer pecado, pode. Nós podemos cair em tentação, mas isso é uma coisa fortuita, um curto-circuito, um fato inesperado. Mas no mesmo momento que você cai, o Espírito Santo que está em você, a pessoa do Espírito Santo, vai te convencer do pecado. Você se arrepende e se reconcilia com seu Deus, porque Ele perdoa. Palmas para o Senhor Jesus.
Então, meus amados, esse é o caminho. Não há outro caminho. E Jesus, quando vem para consertar. Amém? Aquela mulher pecadora que foi apanhada em adultério. Ninguém se atreveu a atirar a primeira pedra, porque todos eram pecadores. E Jesus simplesmente disse a essa mulher: vai-te e não peques mais. Ou seja, o que eu falei, tem que se arrepender e não pecar mais. Um homem que foi curado por ele, um paralítico, depois que ele foi curado, Jesus se encontrou com ele no templo e disse: olha, não peques mais, para que não aconteça coisa pior na sua vida. Está vendo? O pecado é um câncer, amém? Em nossa vida. É a ruína de muitas pessoas, é o pecado. Se deixa levar pelo pecado, faz a vontade da carne, faz a vontade das paixões carnais, não tem o menor domínio sobre isso. Mas quando nós aceitamos Jesus e pela ação do Espírito Santo, nós, com o tempo, nós vamos dominar esse pecado. Colocar ele debaixo de nossos pés. Amém. Pela força do poder que há no Senhor em nós. Porque nós cremos. Tudo porque nós cremos. Glórias sejam dadas ao Senhor. Então vamos nos apropriar desta palavra. Para que nós possamos crer. Para que nós possamos produzir fé em nossos corações. Pastor, como é que eu produzo fé em meu coração? A Bíblia diz: é pela leitura da palavra, ou por ouvir a palavra. A pessoa pode ser até uma analfabeta, não saber ler, mas se ela der atenção à palavra, a fé vai sendo produzida no seu coração. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Glória a Deus. Enquanto vocês estão aqui ouvindo a palavra, o Espírito está atuando junto com a palavra e produzindo fé no seu coração. Amém, igreja? Glórias sejam dadas ao Senhor. Todas as sextas-feiras, aqui nós temos escola bíblica. Num momento como esse, não podemos nos estender em nada. Na divindade do Espírito, na divindade de Jesus. Amém? Na justificação pela fé. Mas na escola bíblica, todos têm oportunidade de fazer perguntas, amém? De perguntar e de crescer. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muito obrigado por esta oportunidade. Certamente outras vezes nós estaremos nesta rua ou em outra parte pregando a palavra de Deus, amém e amém.